aos irmãos, hoje no grupo da igreja, que me ajudassem na construção da ministração dessa noite. Aí eu pedi para que os irmãos me dessem aí o feedback, respondendo a pergunta que eu vou fazer agora e vou ler apenas algumas respostas. Quais nos deu para vencermos o desânimo? E aí eu queria ler algumas das respostas dos irmãos. Então, as armas que o Senhor nos dá para vencermos o desânimo. Armas da adoração. Amém. A oração, melhor falando, a adoração, ela é arma de guerra, sim. Outra pessoa escreveu oração e perseverança na palavra. Olha aí, que bênção. Outra pessoa também escreveu não olhar para trás. Então fica a dica aí. Uma outra, leitura e oração intensa todos os dias. Isso é verdade. É alimento para a alma, é alimento para o espírito. Outro colocou no quarto de guerra. É isso mesmo. Outra pessoa respondeu orar, ler a palavra, ter intimidade com Deus e perseverar mesmo em meio ao desânimo. Amém. Mais um outro escreveu jejum, oração e intimidade com Deus para crescermos espiritualmente. É verdade. E mais alguém também escreveu crer e esperar no Senhor. Amém? E amém. Obrigada aí a cada um dos irmãos que participou da enquete, enriquecendo ainda mais a ministração dessa noite. E é sobre isso que eu quero refletir hoje. Mas me permitam, antes de entrar na reflexão propriamente dita, eu estava meditando e refletindo em cada resposta dos irmãos, cada uma delas, e avaliando hoje a condição, a realidade da nossa igreja. Me permitam dizer, amados, que nós somos o povo que tem as palavras certas. Sim ou não? Nós somos o povo que tem as palavras certas, mas muitas vezes nós não praticamos. Porque se tudo isso, como resposta que cada um escreveu lá no grupo, como armas para se vencer o desânimo, se de fato isso tivesse sendo vivido de verdade na prática das nossas vidas, com certeza absoluta eu afirmo, a igreja hoje estaria em outro nível espiritual. Nós não teríamos tanta gente capengando na fé se nós colocássemos cada uma dessas armas que os próprios irmãos relataram no grupo. Estaríamos sim fortalecidos no Senhor. Seríamos sim uma igreja forte. Seríamos sim uma igreja vibrante. Porque é uma igreja que ora, é uma igreja que adora, é uma igreja que persevera na oração, é uma igreja que ora, que jejua, que tem intimidade com Deus, que crê e espera no seu Deus. Como essa igreja desanima? Pode ser nenhuma. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a cada dia Ele nos dá a oportunidade da gente crescer, amém? E da gente ir se melhorando, ir se consertando, porque hoje à noite é noite da gente reavaliar postura, pensamentos, atitudes. E aí eu chamo mais uma vez a atenção dos irmãos para a nossa reflexão hoje, porque é sobre desânimo, ou melhor, como
mais novo na fé, do mais novinho na fé, do que se converteu na semana passada, ao que tem 30 anos, ao que tem 50 anos na igreja, todos nós enfrentamos esses mesmos desafios todos os dias. Seja perseguição, sim ou não? Seja tentação, sim ou não? Seja as dúvidas, seja conflitos, seja ansiedades, seja crises, todos nós enfrentamos. Todos nós podemos sim desanimar. Em alguma instância da vida, na trajetória cristã, na caminhada da fé, todos nós enfrentamos intempéries que vêm para provar a nossa fé. Todos nós enfrentamos. Antes de começar o culto mesmo, eu estava enviando a mensagem para um irmão da igreja: perseverança, irmãos. Porque luta todos nós enfrentamos, perseguições todos nós enfrentamos, frieza espiritual todos nós enfrentamos, mas nós não vivemos pelo que vemos, nem por aquilo que sentimos. Nós vivemos pela fé. E nem sempre as nossas emoções vão acompanhar a fé, irmãos. Vai ter dias que a carne vai me dizer: fique em casa, é melhor, é mais confortável, o dia está chuvoso, coloca um filminho para você se entreter ou para você se distrair. É assim ou não é? Ou é só eu que passo por isso? Mas nem por isso eu deixo de vir ao culto. Porque uma vez que eu nasci de novo e a minha vida é regida pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que a minha carne pede para eu fazer, na força do Senhor eu digo não. Porque se tem uma coisa, e nós já falamos aqui, que a carne detesta, é vivermos aquilo que o Evangelho ensina para a gente viver. Então, como vencer o desânimo? Como vencer? Como vencer esse sentimento que vez por outra nos abate no caminho? Como vencer? Desânimo tem a ver com desalma. Vamos repetir juntos? Desalma. Ânimo vem do latim animare, que significa animar. Animar a alma. Então desânimo é desalma, que significa andar sem alma. E andar sem alma, irmãos, é andar sem vida. Andar sem alma é andar sem vigor. Andar sem alma é andar sem energia, é andar sem entusiasmo, é andar sem força, é andar sem determinação. E alguém já disse: quer saber o que é alma? Veja o corpo sem alma. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já tiveram. Eu tive uma experiência muito dolorosa há 26 anos atrás com o falecimento do meu pai. E toda a família estava extremamente abalada. E só sobrou para mim ir lá para aquele lugar que eles chamam da pedra, né? Onde colocam as pessoas, os corpos, para que eu e minha cunhada nós trocássemos a roupa dele. E quando eu chego naquele lugar, ele estava, o corpo do meu pai estava coberto com um tecido,
visto ele falecer. Eu só tinha visto meu pai no dia anterior. E quando eu me aproximei dele, tirei o lençol. Para mim foi um susto, porque ele estava de olhos abertos ainda, mas não tinha brilho nenhum. Não tinha brilho. Era um rosto sem nenhum brilho, sem nenhuma expressão, opaco, sem nenhuma beleza. E estar desanimado é estar sem alma, é estar sem brilho no rosto. Estar sem alma é estar sem emoção alguma. Pessoas vibrando porque vão ao culto, mas aqui dentro não acontece nada. Estar sem alma é perder sentido. Estar sem alma é não ter movimento algum, é não ter fôlego algum, é não ter vida. É viver de forma totalmente mecânica. Sabe quando você aciona o piloto automático e deixa a vida me levar? E a vida vai só de repetição em repetição. Todos os dias você faz a mesma coisa, naquela velha rotina, nada muda. E nessa condição, muitos se encontram hoje sem alma. Andam, se movimentam, mas parecem robôs, totalmente mecanizados, sem graça alguma, sem sentimento algum, sem expectativa. Ah, hoje tem culto. Tá, e daí? Nós recentemente ouvimos a palestra de alguém e a pessoa que falava só falava assim, ela tá assim, Ah, hoje vai ter culto, Hoje vai ter oração, vamos à igreja orar. Hoje vai ter GC e nada mexe aqui dentro. Porque tem muita gente que está vivendo sem alma, desanimado. E é justamente nessa realidade que eu quero trazer essa noite dois personagens para a gente refletir. Está aí em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, daqui a pouco a gente começa a ler. Ele narra alguns acontecimentos após a morte de Jesus. Jesus havia morrido, era uma sexta-feira, e passado alguns dias, chegou o domingo, e a história desse capítulo aí narra o momento em que dois discípulos caminham. Eles saíam de Jerusalém e estavam voltando para sua aldeia, chamada Emaús. E no verso 17, você abre aí por favor, vai colocar também, Johnny. O verso 17, finalzinho desse verso. E ele disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? Eles caminhavam, mas eles estavam totalmente entristecidos, eles estavam abatidos, eles estavam sem alma, desanimados, desesperançosos. Afinal, o sonho acabou. Esse era o sentimento que estava nesses discípulos. Os sonhos foram embora, a esperança foi embora, toda a expectativa de um futuro de paz foi embora, tudo foi embora.
experiências, histórias, tudo isso acabou. Acabou. E sem ter mais o que fazer em Jerusalém, o texto diz que eles voltam agora para sua aldeia chamada Emaús, a velha rotina de sempre, para a sua vidinha de sempre. Eles acreditavam que a vida ia se melhorar, que a vida ia assim tomar outro rumo, mas nada aconteceu e nada mudou. E eu preciso dizer que muitas vezes acontece com a gente. Tem muita gente que já teve muita expectativa e sonhou com tantas coisas, mas nada aconteceu. E o texto diz, no verso 15, que Jesus se aproxima deles. Eles ali caminhavam naquela estrada, cabisbaixos, desanimados, desesperançosos, e de repente Jesus aparece, se aproxima deles, e o texto diz no verso 15 que eles não percebem que era Jesus. Jesus andava com eles, preste atenção. Jesus falava com eles, mas eles não tiveram a percepção de que era Jesus. E algo muito importante, algo que é fundamental para a nossa fé cristã acontece aqui. Não é que eles estavam desapercebidos, não é que eles estavam displicentes, não é que eles estavam desatentos, não é que Jesus ressurreto, porque quando Jesus aparece aí no caminho de Emaús, é o Jesus ressurreto, lembra, né? Jesus morreu na sexta-feira e já era domingo, e no domingo Jesus ressuscitou. Era Jesus ressurreto que andava com eles. Mas não é que Jesus agora tinha outra aparência, não. E não era também que Jesus agora mudou o tom da sua voz. Nada disso. Só que o verso 16 explica. Mas os olhos deles estavam com o quê? Fechados, para que o não conhecessem. Os olhos foram impedidos de... Como me ajudar, amados? Os olhos foram impedidos de ver. Jesus estava com eles, Jesus andava com eles, Jesus falava com eles, mas eles não conseguiram perceber, porque o verso 16 diz: eles foram impedidos de ver. Amados, eles estavam tão mergulhados na tristeza, eles estavam tão mergulhados no desânimo, eles estavam tão mergulhados no sentimento de desalma, no sentimento de amargura, que não conseguiram perceber Jesus ali com eles. E quantos de nós já não passamos por experiências assim, enfrentando situações que não conseguimos enxergar Deus? É assim ou não? Quando enfrentamos a dor do luto, onde está Deus? Quando passamos por alguma enfermidade, onde está Deus? E é bem verdade que algumas vezes nós não conseguimos enxergá-lo no caminho. É bem verdade que nós não conseguimos
E isso é angustiante demais. Se há algo que tira completamente a paz, é quando temos a percepção de que não vemos Deus na história. É angustiante quando passamos por alguma aflição e não conseguimos ouvi-lo naquele momento. Mas, amados irmãos, o desânimo, ele só nos faz olhar para nós mesmos. Quando o desânimo vem, nós não conseguimos olhar nada além dos nossos ressentimentos. Quando o desânimo vem, nós não conseguimos enxergar nada além da dor, do luto, da amargura, da aflição. Quando mergulhamos em situações assim, nós somos impedidos de ver Deus na nossa história. Mas no verso 31, diz aí o texto: abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu-lhes. Observe que no 16 tem um velar, mas no verso 31 tem um desvelar. E o que acontece entre o velar e o desvelar? O que acontece no meio do caminho? O que acontece no momento em que os olhos fecham e no momento que os olhos são abertos? O que acontece nessa trajetória aqui é o que é de mais essencial para a fé cristã. É o que acontece no meio desse caminho que é fundamental para vencermos o desânimo. O que acontece nesse meio é a resposta para todos aqueles que estão em Emaús, que estão sem alma, que estão desalmados. É que mesmo que eu não o veja, pelas circunstâncias que eu estou vivendo, mesmo que os meus olhos ainda estejam com que obscuro e eu não consiga percebê-lo na minha história, na minha vida, na minha caminhada, há um Deus que está comigo no caminho. E em hipótese nenhuma eu posso me esquecer disso. É isso que vai nos sustentar no caminho. É isso que não vai permitir que a minha fé fraqueje no caminho. É isso que vai me fazer alcançar a promessa. É mesmo que eu ainda não veja, Ele está. Verso 21 fala de algo muito interessante. Olha o que eles falam, os próprios discípulos, verso 21. Nós esperávamos, repita comigo, esperávamos. E eles dizem: nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já
causa disso, a fé foi por água abaixo. O que eles esperavam, irmãos? O que esses discípulos, que certamente, alguns historiadores dizem, que certamente esses discípulos em algum momento, no tempo que estiveram com Jesus, e Jesus passando pela aldeia deles, possivelmente Jesus já foi hospedado, inclusive na casa deles. Eles certamente ouviram todos os ensinamentos que Jesus falava a respeito da sua missão, a respeito do seu propósito. Então, o que esses discípulos esperavam tanto e as suas expectativas não foram atendidas. Eles esperavam que Jesus, o Messias, fosse remir a Israel, que o Messias restaurasse o governo político de Israel, que Jesus fosse algum líder militar ou político dos seus dias, que Jesus fosse libertar Israel do domínio de Roma. E nada disso aconteceu. Eles não entenderam. Eles não tiveram a compreensão plena do propósito e da missão do Messias. Eles não conseguiam enxergar nada além daquilo que eles esperavam. E o fato de ter acontecido, de não ter acontecido, eles se frustraram. E eu preciso dizer hoje que, não diferente de algumas pessoas, tem muita gente frustrada dentro das igrejas, por se agarrarem em promessas de que Deus nunca falou. De esperarem algo que o Senhor nunca prometeu. Eu esperava que Deus convertesse o meu marido, eu esperava. Eu esperava que Deus restaurasse o meu casamento, eu esperava. Eu esperava que Deus me promovesse. Eu esperava que Deus abrisse a porta de emprego, eu esperava que Deus me tornasse alguém próspero, que Deus me tornasse alguém bem-sucedido. Eu esperava que Deus facilitasse as coisas para mim. Eu esperava. E porque não aconteceu, nos frustramos, nos revoltamos, nos decepcionamos. Somos como aqueles discípulos no caminho de Emaús, esperando que ele fizesse determinada coisa, mas ele não fez. E por causa disso nós nos sentimos derrotados. Por causa disso nós nos sentimos o menor de todos. Por causa disso nós nos sentimos menos. E tem muita gente dentro da igreja assim, desalmada, sem alma. Porque esperaram, e o texto lá em Provérbios, o verso em Provérbios diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Tantas pessoas esperando coisas que Deus nunca falou que ia fazer. Pessoas que entenderam tudo errado. Por causa disso vivem frustrados, vivem desanimados, vivem se arrastando na fé, como se fosse um coitado na vida, alguém que Deus não se importou, alguém que Deus não agraciou.
que me daria um BMW. Deus nunca me prometeu que eu teria 1, 2 ou 3 casas. Isso é coisa fútil. O reino dos céus não se preocupa com isso. Agora Deus é tão bom, tão gracioso, que às vezes para atender ou para nos mimar, Ele simplesmente nos favorece. Mas se você está na igreja hoje, achando que porque está servindo ao Senhor, você vai ser a pessoa mais sucedida nessa vida, amados irmãos, olha para a cruz. Olha para a cruz. Jesus não foi na cruz para que eu e você estivéssemos vivendo o Evangelho deitado numa rede, na sombra e de água fresca. Evangelho não tem nada a ver com isso. Até porque Deus não é servo de ninguém. Deus não é escravo de ninguém para fazer o que eu ordeno. Deus é Deus. E somos nós que precisamos dele. Uma vez que eu enxergo que apesar de ser quem eu sou, com todas as minhas falhas, com todas as minhas faltas, com todas as minhas debilidades, ainda assim há um Deus no caminho comigo. Nós precisamos entender que mesmo chorando, que mesmo com dor, que mesmo aflitos, que mesmo angustiados, que mesmo perplexos, Ele não deixou de estar comigo. Ele não deixou de estar comigo. O que eu não posso permitir, meus amados irmãos, é que passando por tudo isso, pelas crises, pelas perseguições, pelas angústias, pelas aflições, não perder a alma. Não perder a alma. Porque quando nós perdemos a alma, a vida perde a graça. A vida perde o sentido de ser. Há uma história que se conta que um missionário, há alguns anos, ele estava ensinando o Evangelho a uma determinada aldeia na América Central. Era uma aldeia de pescadores. E ele foi pregar o Evangelho, plantar uma igreja nessa comunidade, nessa aldeia. E a história diz, sabe que essa história está escrita no livro agora, que eu esqueci o título do livro. Mas diz que enquanto o missionário ensinava a esses pescadores, homens simples, incultos, ele ensinava justamente essa passagem de Lucas 24. E após o verso 31, após ele ler o verso 31 para eles, o verso 31, que diz: abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu dali. Surpreso, um dos pescadores perguntou ao missionário: Jesus sumiu, Jesus desapareceu no meio deles, para onde Jesus foi? E o outro pescador então responde: com certeza Jesus foi para dentro
ficarem sozinhos. Eu enviarei o Consolador, e Ele estará com você. Por que a gente pensa que estar conosco é só andar do lado, né? Mas eu estarei com vocês, não é estar do lado. O original diz: estarei dentro de você. É por isso que no caminho Deus está sempre conosco, porque Ele está dentro de nós. E Ele falou exatamente isso: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que você esteja em Emaús, o caminhão passou. Ainda que você esteja nessa trajetória de Emaús, lamentando por algumas perdas nesta vida, há um Deus que está com você no caminho. Ele nunca nos deixa só. Ele sempre está conosco, não aqui fora, mas dentro de nós. E isso é suficiente para você livrar a sua alma do desânimo ou da desalma. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus amados, eu sei das perdas que eu já tive nessa vida, eu sei das aflições, das perplexidades que eu já tive nessa vida, e você também sabe das suas. Mas eu preciso dizer para você nessa noite: se levante em nome de Jesus. Ainda que para você a vida tenha estancado ou parado numa sexta-feira sombria de morte, de desesperança, de luto, de incerteza, domingo já chegou e Ele ressuscitou e está conosco todos os dias. Isso é razão suficiente para eu me lembrar que quando eu estiver em Emaús, há um Deus que está comigo, dentro de mim, e que não me deixa só. Por isso, em nome de Jesus, queria que nesse momento você se levantasse. E que você fechasse seus olhos agora, apenas para que nada tire sua atenção nesse momento. E eu quero perguntar para você: quais são os motivos que você está hoje em Emaús? Quais as razões hoje que tem te desanimado, que tem tirado a sua alma, que tem tirado de você a alegria de viver, que tem te deixado cabisbaixo? Quais são os motivos? Quando Jesus se aproxima daqueles discípulos e pergunta para ele: quais são as notícias? Eu pergunto para você hoje: quais são as tuas notícias? Quais são as incertezas do teu coração? Quais são as lutas que você enfrenta hoje? Para aqueles discípulos, sonhos que acabaram, expectativas que terminaram. A certeza de um futuro de paz que desmoronou. Quais são as suas notícias? Jesus pergunta para você hoje: quais são as suas notícias? Quais foram as últimas notícias que tem te apavorado, que tem te desanimado, que
hoje. Meu amado irmão, minha amada irmã, você não está sozinha. Você não está sozinho. Ainda que esteja hoje atravessando Emaús, eu sei que é difícil, mas o próprio Jesus que esteve com aqueles discípulos em Emaús também disse: no mundo vocês terão aflições, e por isso fique cabisbaixo, desanimado. Não, ele disse: mas tenha bom ânimo. Tenha bom. Você hoje que está em Emaús, eu quero orar por você, para que no nome de Jesus nessa noite aconteça aí no seu coração e na sua mente uma metanoia, uma transformação, para que você perceba que as lutas que você já enfrentou, as dificuldades que você enfrentou na vida, não foi porque Deus desistiu de você, não foi porque Deus não tem prestado atenção em você, nada disso. Não deixe o diabo confundir a sua mente, não, porque ainda que você passe por aflições nessa vida, Jesus falou: eu estarei com você, eu serei com você. Em nome de Jesus, levanta a cabeça, meu irmão, minha irmã, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de você. Aleluia! Está dentro de você esse poder. Então, em nome de Jesus, se levante. Eu não estou dizendo que a situação que você está vivendo hoje, Deus vai mudar. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que Deus será contigo em toda e qualquer circunstância. Eu serei com você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Deus, pelos meus irmãos. Louvamos o teu nome, Senhor, porque cada um de nós somos testemunha de que em muitas lutas que nós já passamos, em todas elas o Senhor não nos abandonou. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque ainda que em algumas delas nós não percebemos o Senhor no caminho, que algumas delas, ó Deus, até erguemos as nossas vozes com palavras de ingratidão, não reconhecendo os teus feitos, mas ainda assim o Senhor não nos deixou sozinhos no caminho. Ah, Deus, obrigado. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, muito obrigada, porque em cada luta que enfrentamos, em cada batalha que enfrentamos, seja externa ou seja interna, em todas elas o Senhor esteve conosco. Por isso eu peço, Deus, em nome de Jesus, para aqueles que nesse momento enfrentam as suas lutas, para aqueles, ó Deus, que nesse momento se encontram também nessa mesma estrada de Emaús, sem alma, totalmente desanimados, o coração tão frio que tem perdido a esperança. Peço por esses, para que em nome de Jesus, o Senhor, assim como o Senhor, ó Deus, operou na vida daqueles discípulos, abre os olhos para que eles vejam. Abre os olhos para que eles vejam
te peço que em alguma instância eles não vejam o Senhor, eles tenham a plena convicção de que o Senhor está dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta, Senhor, os teus servos. Traz ânimo, Senhor, aos teus servos. Para aqueles, ó Deus, que estão quase sem vida, Senhor, sopra o teu fôlego de vida. Mas levanta-os. Levanta-os no nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor. Nós pedimos. Amém. Que o amor, que a paz, que a graça, que o conforto, que o consolo do amado Espírito Santo, nosso Consolador, sejam cada um hoje e todos os seus dias até a volta do Senhor. Em nome de Jesus.